Continuando com as orientações e as dicas para esse início de advocacia, eu quero falar um pouquinho sobre o atendimento do cliente previdenciário. Bem, aqui eu vou deixar duas observações, duas super dicas para você. Primeiro, é você sempre trabalhar com uma ficha de atendimento. Você não deve confiar na sua memória, você deve utilizar uma ficha de atendimento. As suas iniciais não devem ser aquela coisa nariz de cera, todas iguais, mudando só o nome do cliente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa isso para os grandes escritórios de advocacia, que tem programação ali que só faz mudar a qualificação. Isso não. Sua advocacia tem que ser advocacia de boutique. Então, se você tem pouca clientela, se você está sozinho advogando, você tem que fazer uma advocacia ultra bem feita. Isso significa que suas iniciais devem ser específicas para cada cliente, para cada caso. Então é preciso que você mantenha a ficha de atendimento para que, na hora de redigir a sua petição inicial, você tenha à mão ali todas as informações que devem estar na petição inicial. Você não precise fazer o atendimento do cliente e depois ligar para perguntar uma coisa que você devia ter perguntado na hora do atendimento. Até porque isso mostra a falta de profissionalismo ou falta de organização. Então, na ficha de atendimento ao seu cliente, vai ter, inclusive, quais são os documentos que ele deve trazer. Vai ter todo tipo de informação que pode ser que seja útil na hora de fazer a sua inicial. Por exemplo, o cliente te procura porque ele tentou se aposentar por tempo de contribuição, tentou se aposentar por idade, e o INSS indeferiu alegando que ele não tinha, só um exemplo mesmo, tempo de contribuição suficiente. Aí você pega a documentação, mas não faz a ficha de atendimento. Você não perguntou se ele já foi trabalhador rural, você não perguntou se ele fez escola técnica, você não perguntou se ele fez seminário, você não perguntou se ele já trabalhou sem carteira assinada, você não perguntou se ele foi empregado doméstico algum período, você não perguntou se ele pagou carnê, você não pegou a senha do INSS. Então você deixou de lado informações que são cruciais para você saber se esse cliente tem ou não tempo de contribuição efetivamente suficiente para poder fazer essa aposentadoria. Você não perguntou se ele tem PPP, se tem SB40, se tem algum período para enquadrar como especial. Então, não confia na sua memória. A gente atende o cliente não é pelos ouvidos, é pelos olhos. É vendo a documentação e preenchendo a ficha toda bonitinha. E aí eu deixo para vocês mais uma indicação bibliográfica de um livro fininho, mas é um livro maravilhoso, que é um livro da professora Melissa Folman, chamado O Atendimento ao Cliente Previdenciário. Metade do livro é parte teórica, mas metade do livro é extremamente prático. Inclusive, nesse livro, ela traz ao final modelos e diversos documentos que você vai utilizar no seu escritório. Recebimento de documento, como é que eu faço? É bom que você tenha um recibo de que você recebeu, por exemplo, uma carteira de trabalho original. Recibo de que você devolveu esses documentos. A própria ficha de atendimento ao cliente, ela traz o modelo ao final do livro dela. Então, fica essa dica, leia esse livro, é fininho, é um livro barato, você já vai começando a montar a sua bibliotecazinha, né? Aos poucos, não precisa comprar um monte de livro agora. Vamos ponto por ponto. Esse livro é fantástico e vale super a pena. 2, 3 diazinhos ali, parando 1 horinha por dia, você consegue dar cabo desse livro e vai facilitar muito a sua advocacia previdenciária, porque traz aspectos super práticos do dia a dia do advogado que os livros teóricos não trazem. Então, é essencial que você trabalhe com ficha de atendimento a esse cliente. E aí, claro, você não vai pegar a ficha de atendimento da Melissa e utilizar totalmente no seu escritório. Você vai adequar. Então, se você trabalha, por exemplo, só com segurados especiais, você precisa de uma ficha que explore mais a parte dos segurados especiais. Por exemplo, de quem é a propriedade, onde é essa propriedade, se ele reside dentro da propriedade, qual o tamanho da propriedade, o que é que ele planta, se tem bicho, se tem gado, se tem porco, se tem galinha, né? O que ele produz, qual é a quantidade do que ele produz, o que ele faz com essa produção, quem planta junto com ele,
Qual é a qualificação dessas pessoas que plantam junto com ele? É do grupo familiar? É o que exatamente? Qual é a profissão dessas pessoas? Ah, Lona, eu vou trabalhar com LOAS, com benefício assistencial. Ok, onde é que mora? A casa é própria ou alugada? Quem é que mora nessa casa? Qual é a renda de cada uma dessas pessoas? Qual é o vínculo entre cada uma dessas pessoas? Então, tudo isso você vai ter na ficha de atendimento. Você pode ter mais de um tipo de ficha de atendimento no seu escritório, tá? Não tem problema. Mas é preciso que você trabalhe sempre de uma forma organizada. Não são regras à toa. Isso é para facilitar a sua advocacia, tá? Então fica a dica de utilizar a ficha de atendimento. E eu vou além, vou dar uma outra dica também. Quando você está começando na advocacia previdenciária, você fica, nossa, ultra nervosa, ultra nervoso de fazer o atendimento ao cliente. Porque você tem medo dele te perguntar alguma coisa que você não sabe a resposta. É assim com todo mundo. Eu já passei muito por isso também. Não se preocupa. Você vai fazer o seguinte. Olha que bacana a ideia que eu vou te dar. Que tal se na hora de estudar um determinado benefício, por exemplo, você está estudando agora auxílio-doença, tá? E aposentadoria por invalidez, que geralmente estuda os dois benefícios por incapacidade, né? Então você está estudando benefícios por incapacidade. Abre o Word, né? Abre uma folha em branco e coloca lá quais são os pré-requisitos de concessão. Qualidade de segurado, cumprimento da carência, coloca que existem algumas situações em que a carência é dispensada, né? Mas não a qualidade de segurado, só a carência. Estou dando um exemplo, tá? E o que mais? A existência da incapacidade. Então você monta ali o resuminho e com base no que você está estudando, você já vai deixar as perguntas que você precisa fazer ao seu cliente. Por exemplo, se um dos requisitos de concessão é a qualidade de segurado, quais são as perguntas que você tem que fazer ao seu cliente? Você está trabalhando? Está contribuindo? Já trabalhou em algum lugar? Primeira coisa, pega a senha do INSS, puxa o extrato de contribuições, puxa o CNIS. Tem uma aula nesse curso só ensinando a ler o CNIS. Ensinando como você baixar o CNIS, ensinando como você interpretar as informações do CNIS. Então, primeira perguntinha, qual é a sua profissão? Em que o senhor trabalha? Está contribuindo? Tem quanto tempo sem contribuir? Para quê? Para você depois analisar se ele tem qualidade de segurado ou não. Então você monta um questionáriozinho específico sobre aquele benefício que vai ser um norte para você durante o atendimento desse cliente, para que você não fique nervoso sem saber o que perguntar. A ficha de atendimento também vai te ajudar nesse ponto, mas para você analisar se o cliente tem direito ou não, você pode fazer resuminhos do benefício com perguntas. Digamos, ele quer uma pensão por morte. Quais são os pré-requisitos de concessão da pensão por morte? Qualidade segurado de quem morreu, qualidade dependente de quem ficou. Então coloca as perguntinhas. Quem faleceu era o que seu? Qual era a relação entre vocês? Tinha filho? Tinha marido? Tinha esposa? Tinha cônjuge? Vocês moravam juntos? Essa pessoa trabalhava? Essa pessoa já estava aposentada? Para que isso, Luana? Isso aqui é só para se você for iniciante, já que esse curso é voltado para iniciantes. Se você tem experiência na área e está assistindo o curso, beleza, show de bola. Mas esse curso é para quem está começando do zero. Isso que eu estou te falando é só para que você não fique nervoso na hora do atendimento. Para que você não fique perdido sem saber o que dizer. Ai, Luana, meu maior medo é se o cliente me perguntar alguma coisa que eu não souber responder. Olha, isso vai acontecer muito. Você não é obrigado a ter todas as respostas ali no momento do atendimento. O que você pode fazer, se receber uma pergunta que você não sabe a resposta, é dizer, eu vou analisar. Eu vou analisar a sua documentação e te dou essa resposta em breve. Você não precisa responder naquele momento. É preciso que você entenda que o cliente mais quer de você é segurança. Ele quer sentir que aquele advogado sabe o que está falando. Ele quer sentir que ele está em boas mãos. Ele quer sentir que você vai poder ajudar, que ele pode confiar em você. A segurança você só vai ter com o passar do tempo. Quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais você estudar, porque esse é um ramo que exige dedicação e estudo, quanto mais você estudar,
mais você vai se sentir seguro da sua advocacia e mais você vai passar essa segurança para o seu cliente. Tá, beleza, Luana, enquanto eu não estou seguro, eu faço o quê? Segue essas dicas. Usa a ficha de atendimento ou faz fichinhas específicas com os questionários, né, com as perguntas que você tem que fazer, a depender do tipo de benefício que o cliente queira. É uma dica para que você saiba o que você está, né, o que você tem que perguntar, sem que você fique nervoso. Você vai imprimir isso? Não. Você vai deixar esse questionáriozinho na tela do seu computador. E aí, quando você está conversando com o cliente, você vai olhando quais são as perguntas que você tem que fazer, vai perguntando. E talvez você já vá anotando a resposta ali. Também vai ajudar na hora de fazer sua petição inicial. Então, essa é uma dica que eu acho que é bacana de se fazer, né não? Tenta. Bem, procuração. Olha, procuração a gente só toma no momento que vai tomar também o contrato. Então, se você ainda está fazendo um atendimento, se você ainda não tem certeza que aquele cliente tem o direito, se você ainda não ajustou com ele qual vai ser o tipo de pagamento de honorários, como é que vai ser esse contrato, não toma procuração. No momento que você toma a procuração no cliente, ele acha que já está tudo ok. Ele acha que já está contratado. Então, só toma a procuração na hora de efetivamente assinar também o contrato, faz as duas coisas juntas. Contrato sempre por escrito. Não existe isso de contrato verbal. Claro que existe, claro que é válido. Mas o advogado, 2022, ainda utilizar contrato verbal não tem o menor sentido, né? Então é por isso que eu digo, não existe fazer contrato verbal hoje em dia, certo? Então o contrato sempre por escrito e sempre muito claro. Antes de fechar o contrato, analisa bem qual é o trabalho que você vai ter que fazer, para você ter uma noção de quanto você deve efetivamente cobrar. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns pontinhos que você deve analisar que podem te ajudar nessa precificação, tá? Quando a gente está começando ainda na advocacia previdenciária, ao contrário do que acontece no direito do trabalho, aqui no direito previdenciário a regra não é fazer o contrato de risco. Mas, quando você está começando na advocacia, é muito difícil que você consiga cobrar honorários antes da ação. Então, no início da advocacia, principalmente a depender de qual é a população com a qual você vai trabalhar, você vai fazer mais contratos de risco. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com segurados especiais, você vai trabalhar com contrato de risco. Se você for trabalhar com benefícios assistenciais, com o LOAS, você vai trabalhar com contrato de risco. Então, a depender de quem é a sua clientela, a depender do nível da sua advocacia, é mais provável que você trabalhe com contrato de risco. O que é contrato de risco? É você só receber honorários se você vencer a ação. Só que muitas vezes essa ação nem vai ter um conteúdo econômico. Por exemplo, digamos que um segurado quer comprovar uma atividade especial, né? Digamos que ele queira uma aposentadoria especial. Você entra na justiça, consegue comprovar a atividade especial, mas o tempo que ele tem de especial não é o suficiente para aposentadoria especial. Então ele ganha o quê? Ele ganha o reconhecimento, vamos dizer, de 24 anos de atividade especial. Tá, mas isso ainda não é suficiente para aposentadoria. Então isso não vai ter um conteúdo econômico direto. Ele vai ter um lucro com isso. O lucro não vai ser imediato, né? Ele já vai ter o reconhecimento da atividade especial, mas isso não vai gerar dinheiro dentro desse processo. Outra coisa, um segurado consegue um auxílio-doença de natureza previdenciária, mas ele quer transformar em um auxílio-doença de natureza acidentária, porque vai ter reflexos na esfera trabalhista. Se você fizer um contrato de risco, você não vai receber nada, porque não há conteúdo econômico dentro dessa ação especificamente, não diretamente, o que vai ter um reflexo lá na esfera trabalhista, quanto a direitos do trabalho. Então é preciso que você saiba exatamente qual é o tipo de ação que você vai fazer antes de fazer o contrato, para que assim você consiga definir exatamente como é que você vai cobrar os seus honorários. Então, contrato de honorários, embora eu tenha juntado um modelo para vocês aqui no nosso curso, assim como eu juntei também o modelo de procuração, não se preocupa, o contrato de honorários não vai ter um modelo único, porque vai depender muito de qual é exatamente o benefício que você vai pedir, tá? Então, se você vai trabalhar com contrato de risco ou não, ou se você vai condicionar o recebimento de honorários a uma vitória,
ou se você vai cobrar para dar entrada, se você vai cobrar também no caso de antecipação de tutela, se você vai cobrar sobre o que o segurado tiver recebido a título de antecipação de tutela, porque nos juizados especiais federais, por exemplo, a regra é antecipar a tutela. Então, muitas vezes você vence um processo, antecipa a tutela logo no início, ele passa anos recebendo antecipação de tutela e quando você vai executar tem um valor ínfimo para você incidir o percentual. Então, a minha dica é que você seguir sempre pela tabela da OAB da sua subseção, da sua região, né? Então, pode ser que a tabela da OAB da sua região já tenha lá a partezinha sobre direito previdenciário. Aqui na Bahia, a nossa OAB, OAB Bahia, já tem essa tabela falando especificamente sobre a parte previdenciária, inclusive possibilitando que a gente cobre nosso percentual final também sobre o que foi recebido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tá? Então, uma dica é você seguir sempre a tabela da OAB da sua região para não ter problemas. E cuidado com as cobranças abusivas, né? Nada de colocar 40%, 50% do valor que o cliente vai receber. Isso não se faz, né? É uma praxe no interior dos advogados que não conhecem direito previdenciário. Então, não trabalha dessa maneira. Procura trabalhar sempre do ponto de vista mais ético possível, tá? Na hora de cobrar, principalmente. Faz sempre um contrato muito claro e já no início da contratação já deixa tudo formalizado, tudo impresso, tudo assinado direitinho. Bem, eu vou trazer para vocês aqui só umas ideias assim que você deve observar no momento de precificar esse seu serviço, né? Primeiro que para vender você tem que saber o que é que você está vendendo e você tem que acreditar no que você está vendendo, né? Você não consegue vender algo que você nem sabe que serviço é. Então você precisa estudar para saber o que você vai estar vendendo a esse cliente. Você tem que conhecer qual é a ação que você vai dar entrada, tem que saber pelo menos qual é a ação que você dá entrada, se tem direito ou não tem direito àquele benefício, se você tem chance mesmo de conseguir aquele benefício para o cliente ou não, se é uma aventura jurídica. Então você já tem que ter se informado, você tem que ter analisado a documentação, você tem que ter pensado essa causa, tem que ter pesquisado a jurisprudência, pesquisado a lei, para você não fazer loucura de entrar pedindo coisa que não tem direito, acabou, que não tem a mínima chance porque efetivamente não preenche os pré-requisitos, né? Então assim, fica difícil eu falar em valores, e eu vou evitar falar de valores aqui, porque a gente está vendendo esse curso para o Brasil, né? E tem vários Brasis, na verdade. Então, o que eu cobro hoje na capital não é a mesma coisa que eu cobraria em São Felipe 10 anos atrás, por exemplo. Não vou nem dizer 10 anos atrás. Não é a mesma coisa que eu cobraria se eu vivesse em Cruz das Almas hoje. O que eu cobro a um médico não é a mesma coisa que eu vou cobrar a um pedreiro. Então, depende da realidade de cada município, depende do seu escritório, depende da sua clientela, depende do seu nome, depende da sua expertise, depende da sua região específica, depende se tem outros advogados que já fazem isso na região ou não, né? Depende da concorrência da região, depende do custo-benefício para o cliente. Então, é no atendimento do cliente, analisando a documentação, que você vai começando a definir na sua cabeça um valor que pode ser cobrado. Você pode começar ali já com uma ideia de valor. Olha, o valor médio que eu tenho que cobrar nesse tipo de ação é X. Beleza, a depender das circunstâncias, se tornar essa ação mais difícil ou mais fácil, eu posso aumentar ou reduzir. Então, na precificação, você precisa antes analisar a documentação. Então, você vai ter que olhar CNIS, você vai ter que olhar exame, você vai ter que olhar relatório médico, você vai ter que olhar carteira de trabalho, o que é exatamente que esse cliente quer, tá? Tem que analisar essa documentação antes mesmo de precificar, tá? Bem, você tem que levar em consideração também qual é a categoria de segurado. Isso porque você não vai cobrar de um segurado empregado que recolhe sobre o teto o mesmo que você vai cobrar de um MEI, né? Então você tem que olhar qual é a categoria de segurado, você tem que olhar qual é a base de recolhimento desse cliente, qual é o salário de contribuição desse cliente no CNIS. Ele está desempregado, ele está empregado, ele está sem recolhimento, ele já perdeu a qualidade de segurado. Tudo isso a gente fala também lá na aula sobre CNIS, tá? Então é preciso ver. Ele tem qualidade de segurado, ele já perdeu qualidade de segurado. Porque se o cara perdeu a qualidade de segurado, ele está sem contribuir há bastante tempo. Ele está sem contribuir por não ter condições financeiras ou é por falta de conhecimento apenas. Você precisa conhecer também a realidade desse segurado. O CNIS te dá uma boa ideia, né?
Se ele está empregado, se está desempregado, qual é a categoria de segurado, se está recolhendo ou se não está, dá para você ter uma boa ideia. Qual é a média do valor das contribuições desse segurado? Então, se ele sempre contribui por um salário mínimo, você não pode cobrar muito alto, né? Vai te ajudar a ter uma média ali, uma ideia da condição econômica dessa pessoa. Qual é o grau de complexidade dessa ação que você vai ter que fazer? Você vai fazer o pedido administrativo ou vai fazer a ação judicial? Qual é o regime previdenciário? Se for um regime previdenciário próprio, você vai cobrar mais do que um regime geral. Qual o tipo de benefício? Uma aposentadoria especial vai te dar muito mais trabalho, você vai precisar cobrar mais caro. Qual o proveito econômico que esse cliente vai ter exatamente, né? Qual é a média de preço da sua região? Já tem pedidos administrativos prévios que forem deferidos, né? Ele já tentou essa aposentadoria, por exemplo, várias vezes, não conseguiu? Ou é a primeira vez que ele vai tentar? Tudo isso vai te ajudar na hora de você precificar esse seu trabalho, certo? Bem, esse primeiro módulo é isso. Agora se prepara, que é conteúdo pra caramba. Espero que você goste. Qualquer dúvida que você tenha, fala comigo. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp específico para os alunos desse curso aqui, onde eu tô lá e você pode tirar dúvida comigo o tempo todo, todos os dias. Se não, você pode mandar também mensagem no meu Instagram, que eu vou ter muito prazer em tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o conteúdo do nosso curso. Até o próximo módulo.